Olá, Lídias, graça e paz. Nós chegamos hoje à nossa lição de número 4 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre do ano de 2021. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidas em uma aula, Senhor, para aprimorarmos os nossos conhecimentos e produzirmos em nosso coração fruto, ó Deus, para o teu reino. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, que venha nos trazer esclarecimento e que esta palavra possa ser plantada em nosso coração para dar fruto. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Temos então nossa lição de número 4, com a data de 24 de janeiro de 2021. E o tema da nossa lição é a atualidade dos dons espirituais. A atualidade dos dons espirituais. Você já ouviu falar de dons? Você sabe o que são dons espirituais? Coloca lá para mim no grupo, no nosso grupo da classe das Lídias. Vamos interagir mais lá. Vamos conversar sobre isso também lá no nosso grupo de Escola Bíblica Dominical da classe das Lídias. Nosso textual está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a verdade prática diz assim: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Nós já falamos sobre batismo no Espírito Santo na aula passada, falamos sobre a Trindade na nossa primeira aula e hoje nós vamos falar sobre a atualidade dos dons espirituais. A verdade prática diz que ser pentecostal significa crer na atualidade dessas manifestações. Mas por que isso, irmã Osana? Porque há entre nós algumas igrejas, alguns segmentos que não creem nessa ação do Espírito Santo entre nós, com dons espirituais, com batismo no Espírito Santo. E lembrando a vocês que nós não somos cessacionistas, daqueles que crerem que já cessaram esses dons. Nós cremos que os dons continuam sendo operados pelo Espírito Santo, né? Mas há igrejas que não acreditam mais nisso. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 ao 11, e eu quero ler com vocês aqui. Hoje eu vou fazer toda a leitura bíblica, irmãs, tá? E eu quero que vocês acompanhem comigo na sua revista e vá anotando aí o ponto que você quer me perguntar e coloque a pergunta lá no grupo. Ou me mande no privado também, se você não quiser colocar no grupo. Mas vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós vamos ver isso lá mais na frente. Vós bem sabeis que erais gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Guarde isso. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E o que nós temos aqui? A Trindade fazendo a distribuição. Tá? Nós já falamos sobre isso na primeira aula. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outra pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito e opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quiser. Eu fiz questão de ler com vocês esse texto porque ele é toda a base da nossa aula, tá, irmãs? Os dons espirituais, eles são realidade na Igreja de Cristo. Na Bíblia não há menção de algum ensino que afirme a cessação
desses dons após o período dos apóstolos. Terminou a igreja de Atos, aquele período dos apóstolos, o Espírito Santo parou. Não existe isso na Bíblia. Não tem texto nenhum que diz que parou lá, tá? A Bíblia e o testemunho da história da igreja garantem que os dons espirituais sempre estiveram presentes no corpo de Cristo, em maior ou menor grau. Nós tivemos um momento da história da igreja, que é a igreja chamado período das trevas, e que praticamente a igreja ficou anulada, não se ouvia falar, mas o Espírito Santo continuava trabalhando. E aí quando vem toda a reforma e a igreja volta a ser reconhecida como um povo que aparentemente tinha ficado para trás, que tinha terminado, nós vimos por assim dizer, um renascimento daquela chama e a divulgação total, e a igreja voltou ao panorama da vida, das nossas vidas. Então nós não podemos esfriar na fé, seja lá qual for o momento que nós estivermos passando. Não podemos esquecer que sem a manifestação poderosa do Espírito Santo, corremos o risco de tornar apenas um aglomerado formal de crentes. Tem igrejas hoje que elas são só um clube social. Todo mundo encontra ali no domingo à noite, ouve uma palavra, aplaude o excelente orador, termina aquela reunião ali com uma oração, para não dizer que não falamos de Deus, e vamos fazer um lanche, e foram todos para suas casas. Tem alguns lugares são assim hoje. É apenas uma formalidade, é apenas um rito, é apenas um costume. Irmãs, ir à casa do Senhor não pode ser só um costume. Aqui não é um clube social. Nós precisamos sim nos aprofundarmos em Deus, nos aprofundarmos na palavra, buscarmos os dons espirituais, buscarmos batismo com o Espírito Santo, porque isso aqui não é só um clube. Aqui é o lugar onde nós nos encontramos, nos reunimos para expressar a nossa adoração ao Senhor. E lá na igreja de Atos, quando a igreja começou, você vai ler um texto logo após o batismo, que desce o Pentecoste, que os irmãos viviam em uma comunhão e cada um tinha louvor, outro tinha palavra, viviam todos numa mesma comunhão, mas não cessaram de adorar o Senhor. Nós temos que ter essa preocupação. A nossa introdução diz assim: os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Os dons para a igreja são os adornos da noiva que o Espírito Santo nos dá. E estes dons eles são ferramentas que nós usamos para impactar o mundo com a verdade, que é Cristo, com o reino de Deus, não é? E nós observamos que muitos têm deixado isso para trás, muitos não têm executado, muitos não têm buscado. Nós observamos muitas igrejas vazias de dons, da operação do Espírito Santo. Nós temos que ter todo o cuidado de não cairmos nessa cilada. Por quê? Porque a função dos dons espirituais nos dias de hoje é mais urgente, irmãos. Isso é mais urgente entre nós do que era há 5 anos atrás. Porque essa capacitação, esse revestimento de poder é que nos vai dar autoridade para nós anunciarmos o reino com mais ímpeto, com coragem, com ousadia. Nós só vamos ser ousados para poder falarmos do reino se nós estivermos revestidos do poder de Deus. E essas são as ferramentas que nós precisamos. Eu quero ler com vocês em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, olha o que Paulo afirma nesse texto. 1 Coríntios capítulo 2, desculpa. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 4. Leia comigo, por favor. Você que tem a sua Bíblia, é aluna da escola dominical, tenha sempre a sua Bíblia do lado da sua revista, para quando nós estivermos estudando, você ir acompanhando,
todas as referências e conhecendo a palavra. Olha o versículo 4 que diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para vocês, para vocês entenderem o que eu estou dizendo sobre o poder da minha palavra para convencer alguém do pecado, do juízo e da justiça, e o poder do Espírito Santo habitando em mim, agindo através da minha boca para convencer esse mesmo homem. Vocês sabem que hoje está em voga, está em moda o tal do coach, né? Nós temos o coach, e há muitas pessoas, tem um especificamente que ele trabalha as emoções do auditório, da grande plateia que ele tem, para ver uma mudança de vida das pessoas, porque as pessoas buscam algo que as faça crescer, que dê a elas um novo caminho, uma nova perspectiva de vida, de atuação profissional, de vida familiar. E este homem, o catálogo dele todinho, o que ele vende é tudo que está na Bíblia. Tudo que está escrito aqui na Bíblia é a referência dele para vender o produto dele de coach. Então Paulo está dizendo assim: olha, o que eu estou falando com vocês não é palavra, não a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, porque isso é fácil. Tem gente que tem o dom da oratória e ele te convence de qualquer coisa. Mas inclusive o que vai te dar discernimento para saber se essa qualquer coisa de palavras persuasivas que você está ouvindo, se vem de Deus ou não, é o Espírito Santo. Ele que vai te dar o discernimento, a identificação de quando você ouvir palavras, por mais bonitas que sejam, você dizer: isso não vem de Deus. Isso também passa pelo Espírito Santo, irmãs. E Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Porque ele era bom. Paulo era escolado. Paulo não era um mocinho qualquer que chegou ali e falou: vou fazer isso. Não. Paulo tinha uma carreira, ele estudou toda a Torá, ele conhecia, ele foi formado aos pés de Gamaliel. Então, assim, conhecimento ele tinha. Mas ele afirma o seguinte: mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Tudo estava firmado no poder de Deus e no Espírito. Vamos ao nosso primeiro tópico: a necessidade dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. Como que Paulo diz isso? No primeiro versículo, ele já abre o capítulo 12 dizendo assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não é para vocês ficarem sem saber o que está acontecendo, não tem dom espiritual na igreja. Ah, eu sei que tem, mas eu não quero nem mexer com isso. Já viu esse tipo de expressão que nós usamos? Quando nós sabemos que tem alguma coisa que não interessa para a gente fala: não quero nem saber disso. Mas Paulo nos chama a reflexão: olha, não sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. E aí no primeiro subtópico diz assim, exortação a conhecer os dons. No versículo 1, nós já citamos, o apóstolo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Paulo chamou a igreja, os crentes de Corinto, a atenção nessa primeira carta, porque tinha dons lá. E tinha todos, tá? Não é que tinha um de cura e não tinha mais nada, não. Tinha o de cura, tinha o de profecia, tinha de ciência, tinha de sabedoria. Tinha, todos estavam lá. Mas faltava entendimento.
E ele estava dizendo, olha, eu não quero que vocês usem os dons de qualquer jeito, eu quero que vocês entendam. Não sejam ignorantes a respeito disso. Saibam com o que é que vocês estão lidando, porque já estavam fazendo uma grande confusão dentro da igreja. E nós temos essa capacidade, viu? Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele trabalha com ordem. Paulo, quando usa essa expressão, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, lá em 1 Tessalonicenses, quando ele vai falar do arrebatamento da igreja, no capítulo 4, versículo 13, ele também chama a atenção usando um segmento de uma frase parecida com isso. Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem. Não trate de qualquer forma o assunto daqueles que já dormem no Senhor. Aí vem toda a explicação dele. E aqui no capítulo 12, no versículo 1 de 1 Coríntios, ele já está chamando atenção para isso. Não é impedir a ação. Na igreja de Corinto tinha muita ação do Espírito Santo e dons. Paulo não estava querendo impedir a ação do Espírito Santo. Ele não queria que os irmãos ignorassem que havia uma ordem naquilo. Como assim, irmã Osana? Irmãs, quando nós temos na igreja alguém que levanta para profetizar para a igreja, e isso eu aprendi desde pequenininha nos cultos de ensino da minha igreja. E como nós estamos dentro da Assembleia de Deus, e todas sabem que eu fui criada dentro da Assembleia de Deus, o aprendizado que eu tenho desde a escola dominical de pequena é que quando levanta alguém falando em nome do Senhor em profecia, toda a igreja silencia. Você pode continuar orando, você pode continuar falando em línguas, mas num tom mais baixo, para que só o profeta fale. Se o Senhor der interpretação para ele, ele vai interpretar o que ele está falando. Se não, o Senhor vai levantar alguém lá do outro lado, alguém do lado, o pastor, eu já vi isso acontecer várias vezes, levantar alguém que interprete o que o profeta está falando. Porque a profecia, ela vem para nos edificar, para nos consolar e para nos corrigir. Deus não envergonha ninguém usando um profeta. Deus não levanta ninguém no meio da igreja, aponta o dedo no rosto de um outro irmão para poder envergonhar o irmão. Isso não é Deus. Deus não age assim, Deus não envergonha ninguém. Ele vai te chamar a atenção, ele vai te corrigir, pode até ser no meio de toda a congregação, mas você vai entender que ele está te corrigindo, ele não vai te expor. Nós temos que tomar cuidado com isso. Paulo estava chamando a atenção a respeito disso. Então, se você estiver numa igreja e alguém levantar, você está muito cheio do poder, porque nós temos domínio sobre isso. Paulo está chamando a atenção para que não houvesse uma bagunça generalizada. Levanta um, entrega a profecia aqui, o outro não espera nem ele terminar, já levanta de lá falando, e aí você já não sabe mais quem é Deus e quem que não é. Deus não é Deus de bagunça. E aí, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37, leia comigo aqui, por favor. Eu quero que vocês leiam comigo 1 Coríntios capítulo 14, versículos... Deixa eu voltar aqui. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37 ao 40. Olha como Paulo explica para a igreja de Corinto a respeito disso. E justamente eu vou pegar um trecho que já vem falando da profecia, para vocês acompanharem comigo. 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O Espírito Santo gosta de ordem, ele é ordeiro. Então, esse primeiro subtópico nosso, Paulo está exortando a igreja que houvesse uma coerência. Ele não está dizendo que tem igreja que diz assim, aqui não tem operação do Espírito Santo para não criar bagunça. Não, amor. Se está tendo bagunça, não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é ordeiro. O Espírito Santo é ordeiro. Então, se levanta um para poder falar em profecia, para poder entregar uma palavra, que levante só ele e os outros estejam intercedendo.
Quando termina, eu já vi muito isso acontecer, quando o Senhor termina de entregar a mensagem, a igreja explode numa adoração e no louvor. Então, o que eu quero que fique bem claro para vocês, o Espírito Santo continua agindo e nós precisamos dar lugar para o Espírito Santo. Mas o que Paulo nos exorta é que haja ordem. Amém? Vamos ao nosso segundo subtópico, pneumática e carisma. São os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. O adjetivo pneumáticos, espiritual, Paulo emprega de forma substantivada. Todo mundo sabe que o Novo Testamento, todo mundo sabe, não estou generalizando a classe, não é todo mundo que sabe a verdade, mas a maioria de nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito no grego. Então, por isso que Paulo usa termos do grego. Então, o adjetivo pneumatikos, espiritual, Paulo emprega de forma substantivada, tom pneumaticum, literalmente das coisas espirituais. Esse é o texto no original, tá, irmãs? E aí, o contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo carisma, dom, um cognato de caris, graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça, aparece duas vezes de dons no versículo 4 e dons no versículo 9. São vários tipos de carismata no Novo Testamento, que o tempo e o espaço não permitem enumerá-los na presente lição. Então, nós não vamos nos aprofundar neste termo, mas é uma definição de como Paulo usa dons espirituais nesse texto no original. Amém? Terceiro subtópico, o que são os dons espirituais? A declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como? E aqui é um texto claro. Não tem dúvida, não fique por que será, não. Se alguém te perguntar, irmã, por que dons espirituais? Por que a igreja precisa de dons espirituais? Você está sendo instruída claramente a dar a definição que não paira dúvida. Por quê? Capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus. Nós somos chamados para o reino para o quê? Ide por todo mundo e anunciai. Pregai o evangelho a toda criatura. Ok, eu, Osana, estou aqui disposta a pregar o evangelho a toda criatura. Com quê? Através de quê? Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então, eu estou selada com o Espírito Santo. Ele vai convencer as pessoas através da minha boca. Tenho ferramentas que podem me ajudar. E aí eu estou colocando desse jeito para ficar mais fácil para vocês. Você vai fazer um grande jantar. Mas você precisa de aparelhos para servir esse jantar. Um richô, uma travessa, talheres, pratos, copos, uma mesa bem posta. Você vai preparar tudo aquilo. E aquelas ferramentas é que vai te ajudar a servir aquele jantar. Nós estamos trabalhando para o reino. O Espírito Santo habita em nós. Nós estamos recebendo auxílio do Espírito Santo. Revestimento de poder. Dons espirituais, que é ferramenta de cura, ferramenta da fé, ferramenta da palavra da sabedoria, palavra de ciência, profecia, discernimento de espírito. Eu estou colocando no meu cinto de ferramenta aqui tudo que eu preciso, na medida que eu busco ter intimidade com o Senhor e peço a Ele que me revista de poder e me dê dons espirituais. Tem gente que você vê pregando que você fala assim, meu Deus, mas de onde foi que essa pessoa tirou essa palavra dentro desse texto? Que palavra é essa? Dom de sabedoria. Se alguém chega numa casa, há um enfermo, aquela pessoa não consegue sair daquela cama e ele nem tem fé para sair dali. Mas você que tem o dom da fé, você chega e fala, seja curada em nome de Jesus. A pessoa vai ser curada, ela não precisa crer, o dom da fé é este. Você tem fé para poder dizer para um morto levantar, ainda que seja o morto.
que não tem consciência. Porque nós dizemos assim, a fé da pessoa fez acontecer isso com ela. Mas e quando se está morto? E quando se não acredita? O dom da fé, se eu peço ao Senhor, me dê dom de fé, eu vou dizer, levanta, e Ele vai levantar. E muitos de nós não temos mais visto isso, porque a incredulidade tem tomado conta deste século. Então, nós temos que estar atentos a isso. Os dons espirituais, eles são dons sobrenaturais. Nós temos os dons que são os talentos, né? Meus dons e talentos são para te servir. Cassiane canta assim. Então, nós temos dons naturais. Eu sou ótima para poder fazer um bordado, eu sou maravilhosa para poder fazer uma comida. Ninguém faz isso como eu, porque eu tenho um dom natural de fazer, eloquência, oratória. Tudo isso são dons naturais. Quem nos deu foi o Senhor. Mas os dons espirituais são dons sobrenaturais que nos são entregues para o uso no reino. Então, essa declaração de fé da Assembleia de Deus define que os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Nós somos o reino e nós recebemos as ferramentas para quê? Para executarmos. Irmã Osana, uma outra coisa que eu tenho dúvida, como que eu faço para buscar isso? Algumas irmãs conversando comigo durante esses meses todos para trás e até essa semana falaram comigo, mas como que eu faço para receber? Oração, jejum, busca, intimidade com o Pai, busca da palavra. Ora, jejua, você quer? O que você quer? Senhor, eu quero o dom de cura. Senhor, eu quero o dom de discernimento de espírito. Senhor, eu quero o dom de variedade de língua, porque às vezes você fala em línguas, mas você fala uma coisa que você sente aquele anseio de que fosse mais. E você pode ter mais, se você buscar. Tá? Uma coisa a respeito de quem é usado pelos dons espirituais. E isso aqui é sério. Mateus, capítulo 25, versículo... Leia, por favor, todo o livro de Mateus. Todo o livro de Mateus, não. Todo o capítulo 25 de Mateus. Mas você pode ler a partir dessa referência que eu estou dando para você. Mateus capítulo 25, versículo 15. E aí, na parábola dos 10 talentos, a partir do 14. E deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Leia essa parábola dos talentos. E Jesus, ele anuncia para nós que naqueles dias muitos vão dizer para ele assim: ó Senhor, mas em seu nome eu profetizei, em seu nome eu curei. Foi no nome de quem? No nome de Jesus. Muitas pessoas se apegam aos dons e ao fato de ser usado pelo Espírito Santo de Deus como obra da salvação. Mas se nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós caminhamos para a santificação. E o fruto do Espírito, Jesus diz assim: eu não vos conheço, porque pelo fruto, pela árvore conhecereis o fruto. Não é? Então, se eu não tenho o caráter de Cristo em mim, eu estou operando um milagre, eu estou orando e alguém está... Desculpa, não é essa a expressão que eu queria usar. Eu oro e alguém é curado, em nome de Jesus. Não fui eu, Osana, que fiz. Foi a autoridade que há no nome de Jesus. E o fato de você estar buscando aquela cura, você está buscando a cura, eu orei, o Espírito Santo operou a cura em você. Mas o Senhor me conhece, tá? Ele usou o vaso, mas Ele sabe quem que é o vaso. E se o vaso vai para a eternidade com Ele ou não, vai depender da posição do vaso.
Nós não podemos ser também, acreditarmos que só o fato de eu ser usada, ser cheio do Espírito Santo, naquele momento, tenho dom de cura, tenho dom de línguas, tenho dom de interpretação, e isso me garante o céu. Não. Jesus diz assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Continuando aqui a nossa leitura, enquanto a igreja estiver na terra, isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como adoração, evangelização, operações de milagre e o exercício do ministério. Eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé ou ao longo da carreira cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Irmã Osana, tem 20 anos que eu sou crente, só hoje que eu estou aprendendo sobre isso, que eu me interessei em buscar. Busque hoje. Seja revestido hoje, receba batismo com o Espírito Santo, receba dom hoje. Tem 20 anos, não tem problema, está em tempo. Você ainda pode receber. A verdade, é verdade também, e até irmão Samuel, que nos acompanha nessas gravações, a gente já conversou sobre isso, que há um tempo atrás, quando nós nos convertíamos, irmãs, a primeira coisa que nós queríamos não era batismo com o Espírito Santo. Ansiava o nosso coração em buscar o batismo no Espírito Santo, até mesmo antes de passar pelas águas. Tinha crente que quando chegava no dia do batismo em águas, ele era batizado no Espírito Santo quando descia no tanque batismal, porque ele estava tão ansioso para receber aquilo. E assim, nosso irmão tem 15 dias que recebeu a Cristo e já foi batizado com o Espírito Santo. Tem pessoas que nem chegavam a se revelar, como a dizer, eu aceito a Cristo, e eu assistindo o culto, participando do culto, ele acompanhava aquilo e recebia batismo com o Espírito Santo até antes de decidir. Porque havia um anseio entre a igreja do Senhor do revestimento de poder. Nós precisamos voltar a ter essa consciência de que nós precisamos deste revestimento. E não foi para o dia que você converteu, não foi para 5 anos depois que você... Não tem data. É na hora que você resolver buscar. Você quer? Busque, que o Senhor vai te dar. Então, os dons espirituais são uma realidade hoje, não cessaram, tá, irmãs? Todos nós devemos buscar os dons espirituais em qualquer momento. Nosso segundo tópico diz: a função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço de evangelização. E isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Nosso primeiro subtópico diz: as listas dos dons. E aí nós achamos que os dons são só os 9 que Paulo fala nesse capítulo 12. Mas vamos seguindo aqui que vocês vão entender que não. Há quem acredita que existem apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados nos versículos 8 até o 10 deste capítulo 12 que nós estamos estudando. Mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais neste mesmo capítulo. Uma com 8 dons no versículo 28 e outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista, os versículos 29 e 30. Leia, por favor, e me chame no grupo ou no privado para falarmos a respeito disso. Há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios. Essa de Romanos e Efésios eu quero ler com vocês. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 8. Minha Bíblia aqui, vocês sabem que ela é bem rápida. Recomendo. Quem não sabe qual aplicativo, me chame também, que eu falo. Capítulo 12, versículos 6 ao 8. Olha o que Paulo escreve. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é mistério, seja em ministrar, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade, e o que preside com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. São dons. Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 11. Efésios, nós já estudamos essa carta de Efésios, versículo 8 ao 11. Olha o que Paulo também está dizendo aqui para a igreja de Éfeso. Versículo 8.
Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes da minha descida às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Paulo está nos alertando aqui ao cuidado que nós temos que ter, de aprendermos da palavra para não sermos levados por todo o vento de doutrina. E quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 5 de Hebreus, olha o que o escritor, eu já disse para vocês que Hebreus não tem, nós não sabemos quem escreveu Hebreus, né? Então por isso que eu digo assim, o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, olha o que ele diz aqui no versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Nós estamos aprendendo da palavra do Senhor. Essa advertência a respeito de conhecermos os dons e sabermos quais são os dons e a utilidade dos dons, é porque uma criança, ela nasce necessitando do leite materno, mas na medida que ela cresce, ela vai precisar tomar uma sopinha de aipim. Você vai fazer um feijãozinho para o menino mais forte, uma carninha. E aí ele está dizendo, olha irmãos, eu achei que nós já tínhamos avançado bastante, mas nós estamos aqui ainda tomando leite, sendo que a gente podia já estar comendo um mocotó. O que nós estamos avançando aqui na nossa classe da escola dominical é para que você deixe de tomar só o leite e comece a tomar uma sopinha mais forte, irmãs. Então, o fato de nós buscarmos do Senhor a palavra, os dons, o revestimento de poder é para que a gente não fique só no leitinho, mas que nós avancemos e vamos comer um mocotó. Vamos ser revestidos pelo poder de Deus, né? Há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com a declaração de fé, que é o quê? Que esses dons foram nos dados para capacitação especial e sobrenaturais concedidos pelo Espírito Santo, a definição de fé da Assembleia de Deus. Segundo subtópico, classificação teológica. O que a teologia, como a teologia classifica os dons? Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 dons, em 3 grupos os 3 dons. Nós temos 3 grupos dos 9 dons, em cada grupo tem 3. Nós já estudamos, inclusive, isso num trimestre na escola dominical. Acho que foi em 2015 que nós estudamos sobre os dons espirituais. Tem uma revista sobre isso, algumas irmãs que têm mais tempo de classe sabem disso. A divisão mais conhecida é a seguinte, que a gente ouve mais, tá? Essa divisão, nesse primeiro grupo, quando eu digo que ouve mais, nesse primeiro grupo, que é o grupo da revelação, é o que você mais conhece, com certeza. Então, dons de revelação da palavra da sabedoria, palavra de ciência e discernimento dos espíritos. Esses são os dons do grupo das revelações. Tem revelações e tem revelamentos, irmãs. Cuidado, porque às vezes nós somos levados por muitos movimentos e que não é o Espírito Santo que está ali. E olha que dentro deste grupo dos dons de revelação, nós temos discernimento dos espíritos. Irmã, usando a palavra de sabedoria, Jesus era o mestre da sabedoria. Todos nós sabemos disso. Jesus, ele é a nossa referência em sabedoria. Quando chegam para ele falando assim, ó Senhor, a lei diz que a mulher deve ser apedrejada. Jesus olha para eles e fala, quem não tem pecado atira a primeira pedra. O que eles fizeram? Foram todos embora. Então,
A palavra de ciência é o Espírito Santo te fazer conhecer algo sobre o outro que só ele sabe. Sobre saber, o Espírito Santo conhece Samuel. Hoje eu estou falando muito de Samuel, que ele está bem diferente aqui para mim, irmãs. Tem algo que Samuel está perguntando ao Senhor, algo que o Senhor quer dizer para ele, que só ele o Senhor sabe, nem a mulher dele sabe. Mas aí o Senhor usa alguém que senta na frente dele e fala: sobre isso e isso e isso que você tem dito para mim, Samuel, a resposta é essa. Ele vai ficar impactado, porque ninguém sabe. Mas o Senhor, que é o dono do dom de ciência, de fazer conhecer, ele vai dizer. Jesus, quando chegou diante da mulher samaritana no poço, a mulher fica estarrecida, porque ela fala assim: mas eu não tenho marido. Jesus fala com ela: disseste bem, você 5, mas nenhum é seu. Ela leva um susto com aquilo. E também temos discernimento dos espíritos. Você vai olhar para a pessoa e vai dizer exatamente quem é que está ali, se aquilo ali é do Senhor ou se aquilo ali é Satanás. Então, dons de poder, fé, dons de curar e operação de maravilhas. Dons de inspiração, profecia, e aí nós temos que tomar muito cuidado com as profetadas, variedade de língua e interpretação. A variedade de língua é a língua de adoração. A maneira como você fala em mistério com o Senhor, como você adora o Senhor em línguas, que nós já falamos na aula passada, que Paulo diz assim, que quem fala em línguas edifica a si mesmo, adora o Senhor, conta para o Senhor os problemas, tudo em línguas. Está edificando a si mesmo. Quando que isso sai da adoração? Quando você é usado como profeta e aí você fala em línguas, há a interpretação de línguas que vem depois, e nessa interpretação de línguas é que o Espírito Santo vai edificar a igreja, consolar a igreja ou corrigir a igreja. Essa é uma das várias classificações, todas são didáticas. Essa é uma forma que nós encontramos de, separando por grupo, fazer você entender melhor como que opera esses 9 dons, tá? Classificação bíblica, essa é teológica. Agora nós vamos ver como é a classificação bíblica. Stanley Horton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos, que foi o que nós acabamos de ver. 2, 5 e 2, que 2 vezes o adjetivo grego héteros, outro de tipo diferente, e a outro pelo mesmo espírito, a fé. E a outra variedade de língua, que no termo de Paulo vai usando no texto. Leia o texto, por favor, irmãs, para vocês entenderem o que eu estou dizendo para vocês. Nas outras vezes, o termo usado para outros é alos, outros do mesmo tipo. Se isso significa a classificação ou divisão, seria em 3 grupos. 2, 5, 2, assim. Vamos ver como que funciona. Dons do ensino ou pregação, palavra de sabedoria, palavra de ciência. Então, às vezes, você até vai ler em algumas traduções dizendo assim. Mas aí você vai entender que é o mesmo do que está escrito nas outras traduções. Dons de ministério, fé, dom de curar, operação de maravilha. Dons de discernir espírito, profecia. Então muda essa classificação. É a mesma coisa, irmã Usana? É a mesma coisa, só muda a classificação. Dons de adoração, variedade de língua e interpretação de línguas, tá? Nosso 4º subtópico diz assim: para o que for útil, que é o que Paulo vem dizendo no versículo 7. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil. Se vai ser para você, vai ser útil isso, ele vai te usar assim. Se não vai ser, no outro grupo vai ser assim, ele vai te usar assim, não é? E aí, mas eu posso ter os 9? Pode. Eu também posso, é só a gente buscar que a gente pode ter os 9 sim, tá? Então, continuando, a função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. É um testemunho do que é Cristo na terra. Nós já falamos isso em várias outras aulas, que a igreja é a expressão do reino.
E na medida que a igreja tem as manifestações do Espírito Santo, na medida que a igreja tem essa manifestação do Espírito Santo, o reino vai avançando. Tá, irmãs? Nós precisamos estar atentos a isso. Não existe um reservatório, um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. Nós temos que tomar cuidado com isso. Os dons espirituais não são usados de particular benefício meu. Ah, porque eu sou... Infelizmente, nós já vivenciamos isso. Pessoas que se apossaram dos dons como se fossem deles e usa isso para manipular as massas. E às vezes até se enriquecer com isso. Nós temos um testemunho muito pontual, nós temos um testemunho muito pontual a respeito disso em Atos, a partir do capítulo 7. Acho que é a partir do capítulo 7, quando Filipe chega na cidade e Simão se interessa por aquilo que acontece com Filipe, pelo falar em línguas, mas aí ele leva um susto maior ainda quando Paulo chega. Porque quando Paulo chega, Paulo começa a orar e as pessoas começam a ser curadas. E ele quer receber aquilo. Por quê? Porque ele era um homem que fazia mágica, que fazia truques para ganhar dinheiro. E ele acha que aquilo ali vai dar a ele poder. E muita gente usa os dons espirituais como poder. Então nós temos que estar muito cuidadosos com isso. Quando nós seguimos aqui nesse tópico, nesse mesmo tópico, diz assim: o Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para edificação da igreja e aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. É o que Lutero, das 95 teses, que foi retirado. Somente a Deus a glória. E aí muita gente usa isso e tem uma soberba espiritual, se acham mais de todos porque é usado em profecia. E irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa. A igreja do Senhor, ela avança e ela cresce na medida que ela é edificada na palavra, tá? Essa igreja precisa ser edificada na palavra e na oração. Porque se você começa um segmento de uma igreja, por exemplo, uma igreja que tem um evento espetacular todos os dias. Cada culto é um evento diferente. Um show. Porque hoje tem isso, tem muito show. E aí, essa igreja, para ela atrair pessoas, ela usa esses shows. Ela começa assim. Ela vai ter que seguir assim. Ela vai ter que continuar fazendo show para poder manter o povo. Se a promessa ali naquele momento é de que haja, todo dia tem cura e milagre, ela vai ter que continuar fazendo cura e milagre todo dia, não pode cessar. Então, a igreja do Senhor, a que prevalece, a igreja edificada na palavra, edificada na oração, porque o Espírito Santo, ele continua convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça. E se há a presença do Espírito Santo, pessoas continuarão vindo para o Senhor Jesus ali. Vidas continuarão sendo entregues ao Senhor Jesus. Através da palavra do reino. Através da oração que se fizer naquele lugar. Evento, showzinho, igreja colorida, jogo de luz. Nada disso mantém o homem na presença de Deus. Quem convence o homem de que ele precisa de Deus, que ele é pecador, que tem o juízo, que tem a justiça, ainda é o Espírito Santo. Tem gente que chama animador de culto para poder manter o povo na igreja. Não mantém. Porque quem mantém as pessoas aos pés do Senhor Jesus é o Espírito Santo. E nós temos que tomar cuidado com isso, tá? De pessoas que usam os dons espirituais para poder atrair. E o dom já é do Espírito Santo. Então, se ele sair dele, acabou ele. E nós temos que tomar cuidado para não sermos soberbos. Ah, porque Deus me usa na palavra. Cuidado comigo, porque se eu falar, eu já ouvi isso. Você está falando isso por quê, irmãos? Porque eu já ouvi isso. Isso é um perigo, isso mata. Tá? Terceiro e último tópico, os dons revelam a unidade da diversidade. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino.
Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Nós já falamos da Trindade na primeira aula. Diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça, concedidos segundo a medida da fé, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, que nós lemos em Romanos 12, e são 3 classes de manifestações as quais revela a atuação do Deus Trino: diversidade de dons atribuído ao Espírito, diversidade de ministérios relacionados ao Filho e diversidade de operações com a ação do Pai. Vejam a primeira aula se você não viu ainda, e eu falo a respeito disso. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. E o que nós lemos aqui? Por isso que lá na leitura bíblica eu falei com vocês, preste atenção nesse texto. Vamos ler o 4, o 5 e o 6 para vocês entenderem esse tópico. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quem é esse? O Espírito Santo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Que Senhor é esse? Jesus. E há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Nós formamos o quê? A Trindade. Há uma mesma ação, através da Trindade. Unidade. Temos diversidade de dons, de ministério e de operações, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. No versículo 11, você pode conferir essa referência. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, como nós lemos. Mas em cada uma aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus refere-se às 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática, como nós podemos ver em todas essas referências que estão aqui. Amém? Quem ainda não assistiu a primeira aula que fala sobre a Trindade, assista para você acompanhar de perto este ensino. Se você tem dúvida, por favor, irmã, me chame no privado ou coloque lá no grupo. Não vamos ficar em dúvidas, tá? Vamos à nossa conclusão. A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra. Quando vai cessar? Quando a igreja for arrebatada. Isto é, até a vinda de Cristo, irmãs. Então, se você quer, busque, ora, jejua, leia a palavra, peça ao Senhor, porque Ele tem para nos dar, viu? Com abundância. Então, nós só não desfrutamos de tudo que Deus tem para nos dar se nós não pedimos a Ele, porque Ele tem para nos dar. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere da sua missão no passado. Hoje não é diferente, dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito. Que nós possamos cada dia mais mergulhar nessa necessidade que nós temos do Espírito Santo e da ação do Espírito Santo em nós. Jesus continue abençoando a vida de cada uma de vocês e que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. Busque porque o Senhor tem para nos dar o revestimento de poder. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração neste dia. Que possamos, ó Pai, buscar sermos cheios e darmos frutos para o Teu reino, Senhor. E quando nos apresentarmos diante de Ti, que nós possamos, ó Pai, entregar tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer. E que nada seja enterrado, mas que todos os dons e talentos que o Senhor nos entregou, nós possamos fazer prosperar esses frutos. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém.